Parece que, e partindo do princípio que, de uma forma geral, os mercados conhecem a realidade da banca, não apenas da banca portuguesa, mas da banca europeia, poderá ter a criação de um bad bank ou mais bad banks, poderá ter algum impacto negativo. Ontem assistiu-se, depois de ter sido encontrada a solução para o Dexia, os mercados até reagiram favoravelmente. Parece que pode ser esse também o comportamento. Uma vez que normalmente se associa à criação de um bad bank, e já aqui disseste que não é necessariamente isso, mas habitualmente as pessoas, quando pensam num bad bank, dizem, ok, tudo o que é, e passa a expressão, lixo que os bancos têm, vão mandar para aquela instituição. Isto, do ponto de vista de investidores, sejam eles de capital, de equity ou de dívida, e se tiverem interesse ou estiverem expostos ou tenham interesse em aumentar a exposição ou investir num determinado banco, se esse banco tiver o balanço limpo, isso é só um ponto positivo. Por isso é mais uma questão de assumir que há um problema, identificá-lo e basicamente colocá-lo de lado para ser resolvido de uma forma diferente. Eu conheço muito em concreto o exemplo do que é feito no Royal Bank of Scotland, que é exatamente isso. A solução foi muito simples. O banco tinha exposições complicadas, complexas, e dada a dimensão do banco, optou-se pela solução. Existem então dois bancos, entre aspas. Um que segue o percurso normal e tem as suas funções normais e está ativo no mercado como estava anteriormente, e um outro que funciona não comercial, que funciona a uma velocidade diferente, cuja obrigação e cujo mandato das pessoas que lá colaboram resolver o portfólio que lá está. Isso parece-me, pelo menos, uma forma mais transparente e objetiva de resolver um problema. Parece-te que, ou de resto, já estavas à espera desta situação do Dexia. Acaba por ser colocada mais uma vez em causa os testes de stress. Um banco, neste caso franco-belga, no pior dos cenários passou com distinção e alguns meses depois. Os testes de stress são uma formalidade. Uma formalidade quase. Estão muito melhor do que estiveram no passado, na primeira iteração deste teste, que foi um pouco... entrou no campo do ridículo, tal era a superficialidade do tema. Mas em relação aos testes de stress, que foram bem recebidos pelo mercado, não foram os testes em si, nem foram a questão do passe, não passou, etc. Foi a questão que os pontos analisados, divulgados e colocados de forma pública no mercado foram uma quantidade muito grande. E o mercado tomou isso como um ponto importante, porque conseguiram, praticamente em relação a todos os bancos de maior dimensão, aferir exatamente o que é que estava no balanço. Daí que não se possa dizer que, por exemplo, o caso, para os mercados, que o caso Dexia seja uma surpresa, tal como não são outros. Olhando para os downgrades realizados na passada sexta-feira à banca, foi visto com alguma surpresa ou de resto já era esperado? Eram esperados. Estamos a falar da Moody's em particular, que fizeram downgrades à banca portuguesa. 9 bancos. A banca portuguesa, não foi só a banca portuguesa que sofreu, que foi alvo de downgrades na sexta-feira, da parte da Moody's, foi também a parte da banca inglesa. Em relação à banca portuguesa, isto era esperado e é uma consequência, mais uma vez, do downgrade da dívida soberana portuguesa, porque a Moody's em particular tem um link muito grande em relação a este tema. Isso é verdade por um lado e faz algum sentido, e isso é semelhante ao criteria de outras agências, mas já não é tão verdade em relação à questão de securitizações, titularizações, outros instrumentos que normalmente obtinham e ainda obtêm de uma forma teórica um rating superior ao rating de Portugal, que também sofrem por tabela, digamos assim, e que têm implicações para os bancos também, porque não nos podemos esquecer que, não havendo acesso aos mercados, os bancos estavam e continuam razoavelmente dependentes do Banco Central Europeu, que por sua vez tem todas aquelas regras de ratings mínimos, etc., de forma a ser possível descontar esse tipo de ativos. A banca, de uma forma geral, e falando das agências de rating, estão com perspectivas, aliás,
um pouco pessimistas, bastante pessimistas até, porque não apenas para a banca, mas para a própria República Portuguesa e para outros países, os outlooks, se olharmos, muitos deles, ou quase todos, são todos negativos para os próximos meses. É um sinal também desta crise e da falta de medidas, apesar deste anúncio no domingo de Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. É um sinal da questão do problema macro, do problema económico. Como já aqui foi referido, esta questão já se tornou sistemática. Não estamos já a falar de uma crise que poderá ser resolvida ou que poderia ser resolvida de uma forma mais simples. Para além de toda a complexidade, chegámos a um ponto onde é bastante complicado voltar atrás. Os mercados perderam a confiança, houve grandes perdas, há mecanismos de financiamento e de funcionamento dos mercados que pura e simplesmente deixaram de funcionar, ou seja, chegou-se a um ponto onde não é só os mercados que devemos falar que estão em crise e que estão mais preocupados. Os mercados são uma relação direta também da economia real, digamos assim, e não há grandes perspectivas que a economia nos tempos próximos, mesmo com o alcance de soluções imediatas a nível político e com soluções que satisfaçam todas as preocupações a nível de riscos, se chegarmos a um novo ponto de partida, digamos assim, as perspectivas económicas não deverão ser muito alteradas no curto prazo, como é óbvio, porque os fundamentais em si estão com bastantes problemas, apesar de aqui e ali vermos notícias positivas de alguma recuperação, tal como nos Estados Unidos, mas reparamos sempre que são pontuais e sempre que há qualquer outra libertação de informação, de dados estatísticos, vem sempre contrariar dados mais positivos anteriores, etc. Ou seja, nós estamos num trend que num melhor cenário será de estagnação, mas com um outlook para bastantes analistas de recessão. E a Agência Europeia de Rating parece ter ficado na gaveta, porque Durão Barroso veio dizer a semana passada que, afinal, nesta altura, se calhar pelo menos nesta altura, não será a melhor solução. Exato. Falámos deste tema já há uns meses atrás, quando politicamente era uma bandeira e culpava-se as agências por todo este problema. Chegou-se já à conclusão que as agências de rating não eram exatamente o problema. Obviamente que tiveram e têm os seus problemas que têm que ser resolvidos, a própria dinâmica de gestão e número de agências de rating deverá ser resolvido também. Agora, toda aquela questão de vamos criar uma agência de rating europeia, porque as americanas, e vamos entrar mais por aí, não resolvem, só complicam, têm conflitos de interesse, etc. Chegaram à conclusão prática que tal não é pura... Era e continua a ser de demagogia. Quer dizer. Acaba por ser, exatamente, era isso que eu te ia perguntar, acaba por ser o reconhecimento por parte dos líderes europeus de que, apesar das críticas que se fez às agências de rating, no fundo, as análises não estavam assim tão desvirtuadas da realidade. Bom, claro, isto é um pouco a questão do mal pagador. Quando alguém anuncia que está a ter problemas ou que irá ter problemas, há sempre poderá haver um período de negação. Não há problemas, está tudo bem, etc. Porque é que me estão a dizer que há problemas? É óbvio que os problemas estavam lá, e tanto que as discussões que houve à volta dos downgrades nunca foram em questões fundamentais ou técnicas, foram mais em questão de terminologia lixo, etc. Nunca se falou, ou pelo menos a nível político nunca vi, ou passou-me despercebido, discussões técnicas em relação ao que é que um rating a nível de probabilidade de default indica, etc. Quando vemos dia a dia, presente, estávamos há pouco a falar, um research do Royal Bank of Scotland, que apontam probabilidades de 60%, 70% de default, que é 4 a 5 vezes superior a um rating BB, por exemplo. Por isso estamos a ver aqui a questão também de, não direi falta de conhecimento, mas às vezes o aproveitamento político e tal, desviar as atenções. João, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.